Então, falar para as pessoas que nós somos idealizadores, professores do projeto Direito Move, que visa democratizar e compartilhar conhecimentos, a nossa experiência à frente de tantas ações, né, desse tipo de regularização fundiária, que lida com direitos reais na prática por vários anos na Defensoria Pública do Estado da Bahia. E é um projeto que visa democratizar esses conhecimentos, porque realmente esses conhecimentos não é para ficar somente com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema que parece muito simples, que parece muito besta, diria, eu vou usar uma linguagem bem popular. Parece muito besta, mas que é um tema que ele, no mínimo, se você não souber fazer da forma adequada, ou se você não tiver soluções para diríamos assim, algumas inviabilidades, né, que existem, no mínimo ele vai te atrasar muito. Né? No mínimo ele vai atrasar e tudo que a gente não quer é que numa ação de uso capião tenha mais atraso do que a fama do que ela tem de já ser morosa e atrasada, né? É isso aí, Betânia. A gente vai falar aí, parece muito simples, como você mesma falou, do valor da causa do procedimento da uso capião, né? E quais os problemas que podem ocorrer, sobretudo na ação judicial. A gente vai, no final, aqui falar um pouco também da uso capião extrajudicial, mas dos problemas. A gente vai mostrar a importância do valor da causa e também desmistificar, mostrar que não é tão besta assim. Você prestar atenção no valor da causa, sobretudo em todas as outras ações também, né? Então, dentro da ação de uso capião, o que é polêmico? O que pode se chamar de polêmico Não, em... primeiro, Alex, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria te pedir para você falar, só exemplificativamente, porque a gente não vai conseguir falar de tudo aqui, né? Porque as pessoas acham, existia uma coisa que era assim, que era um hábito geral, era um hábito generalizado. E assim, existia, todo mundo que atua no meio jurídico há mais tempo já botou em algum momento na sua petição assim, dou o valor da causa X simplesmente para efeitos fiscais. Isso, fale. E aí é importante que você fale que o valor da causa não é isso, né? Que o valor da causa ele tem vários reflexos, né? E reflexos muito Perfeitamente. importantes, até determinar a competência, por exemplo. Esse Né? é um dos pontos, né, que o valor da causa pode ser muito influente, determinar a competência que vai ser utilizada para o julgamento, processamento e julgamento de determinada ação. Não falando só da usucapião, de forma ampla também. Ele pode também, Betânia, como a gente sabe, determinar qual rito vai ser utilizado, né? A gente sabe que dependendo do conjunto do patrimônio da pessoa, quando ela morre e aí passa para os seus herdeiros, dependendo do que ela deixe, você vai poder utilizar um arrolamento ao invés de inventário, que vai ser mais simples. Até mesmo, uma coisa muito importante que faz com que o advogado vá, sim, trabalhe com ânimo é o honorário, né? Pode também servir como parâmetro para a indicação de honorário, ou então para impedir que se trabalhe de forma errada, no sentido de condenar determinado profissional ou então determinado litigante que está agindo de má fé. Então, a multa que é imposta também tem como parâmetro o valor da causa. Então, perceba que você utilizar bem o valor da causa é fazer com que o seu processo, seu procedimento também ande bem, não é isso? Então, E, esse é a gente, e aí, já puxando o fio lá, que você vai falar mais um pouco no final, da uso capião extrajudicial, é importante a gente saber também que na uso capião extrajudicial, muitos atos da uso capião extrajudicial, elas são baseadas em cima do valor do imóvel. perfeitamente, Né? perfeitamente. Então, assim, tanto se você for utilizar a via judicial, como se você for utilizar a via extrajudicial, isso é muito importante. Isso é muito importante. É. E aí eu falo, por que dá tanta atenção ao valor da causa e, sobretudo, na usucapião judicial? Você já trouxe aí o porquê, né?
ela permite que você faça com que o seu procedimento não caia no limbo e demore bastante, muito mais do que você espera. E aí, dentro desse mesmo espectro, Betânia, a gente já trouxe outras dicas aqui no nosso IG, quando a gente fala que pontos você pode abordar de forma a otimizar o seu procedimento da uso capião. E aí você, numa aula muito boa aí, no início do nosso IG, trouxe quais são os pontos que você deve abordar antes mesmo de propor a uso capião. Você fala da planta perfeitamente, como você deve trazer determinada planta para que o seu procedimento seja muito mais célere ou não seja tão devagar como as pessoas conhecem ou imaginam que seja, né? E dentre outras dicas que a gente trouxe, que está aí no nosso IG, de que forma a gente chamar ou não o Ministério Público para atuar no procedimento da uso capião. Se não for necessário, a gente pode chamar de forma desnecessária e atrapalhar também o rito procedimental. Então, várias dicas a gente já trouxe aqui. E aí a gente vai trazer também o porquê de se utilizar o valor da causa de forma correta. E o que é que pode acontecer se a gente não utilizar ou não indicar o valor da causa de forma correta na ação de uso capião, né? Inicialmente, a gente, antes mesmo do Código de Processo Civil de 2015, o STJ já vinha decidido que era uma questão de ordem pública e que, assim, o juiz poderia retificar ou mandar retificar o valor da causa. E aí, Betânia, perceba, desculpa, quando a gente entra com a ação de uso capião, a gente espera que ele tenha a sua marcha processual correta, né, dinâmica, para que chegue ao final. Se você tiver um contratempo no sentido do juiz mandar você retificar aquele valor da causa, porque ele não está condizente com o valor do bem que você quer deseja ali naquele procedimento, ou então o valor patrimonial que você está perseguindo dentro daquela ação, você vai desviar a marcha processual. E quando a gente fala em desviar a marcha processual dentro de uso capião, a gente está falando de meses, ou talvez de anos. Então, pequenas coisas que a gente já percebeu durante esses anos todos de atuação dentro da Defensoria, com diversos processos tratando diversos processos de uso capião, a gente verifica que esses pequenos erros ou esses pequenos equívocos fazem com que o seu processo de uso capião fique extremamente otimizado. Então, você indicar o valor da causa de forma correta faz com que o seu processo se otimize de forma espetacular. Esse é um dos pontos. Então, você indicar o valor da causa errada faz com que ele saia daquela marcha processual e seja o juiz mande você retificar. Aí você pode falar, mas ele pode passar batido. O batido eu estava aqui, quando estava lendo, e eu pensei em falar, batido é uma expressão bem baiana, né? Ele pode não se atentar, para quem não está aqui na Bahia, que não vai ouvir depois, ele pode não se atentar, o juiz pode não se atentar a esse ponto do valor da causa e dar continuidade à marcha processual. Mas perceba... não sei se existe muito essa possibilidade, não. Não existe, mas assim, hipoteticamente falando, se isso acontecer, você também vai esbarrar se o processo de uso capião tiver réu, porque pode não ter réu, pode não ter... você pode não achar quem seja o titular daquele imóvel para colocar no polo passivo, mas se ele tiver réu, que é o comum, o que vai acontecer? O réu não vai deixar passar, ele vai se atentar a esse valor da causa equivocado, e aí ele vai questionar. Esse questionamento também vai durar muito tempo, vai atrapalhar a marcha processual do seu procedimento. Então, perceba, mais uma vez, você indicar o valor da causa de forma correta, você faz com que o seu procedimento, sobretudo na ação de uso capião, ande na marcha processual viável a chegar ao ponto que você quer, que é a decisão de mérito, né? O que é comum? Como você indicar o valor da causa numa ação de uso capião? O que é que se usa? O Código de Processo Civil diz que toda ação deve ter lá uma indicação do valor da causa, né? Está no artigo 291, salvo engano. E também existem parâmetros legais para determinados tipos de ação, né? Na demarcação, na divisão e também na reivindicação de imóveis, tem lá dizendo como deve ser indicado o valor da causa em cima do valor do objeto que você vai fazer a divisão, demarcação ou a reivindicação, que é o imóvel. Mas em relação ao uso capião, não existe esse parâmetro legal dentro de um código do processo civil. Você não tem como. Mas o que é que se tem
para se indicar o valor da causa? Normalmente, quando o imóvel é formalizado, existe um registro dele, Betânia, e também uma inscrição municipal. O que é que se indica como valor da Às causa? vezes ele nem tem registro e tem inscrição municipal. Acontece Porque muito, a para ter gente sabe. inscrição municipal basta ter a posse, Posse, né? isso. Eu vou falar um pouco lá quando a gente for falar de PTU, né? Não é o que a gente fala aqui, mas como você mesma diz, nem só de direitos civis vivem os direitos reais, né? Então, Não mesmo. não mesmo. O melhor dos mundos é que o imóvel tenha lá seu registro no cartório de imóveis, tenha, seu título, tenha a sua titularidade lá registrada lá no cartório de imóveis, e tenha também a inscrição, né, municipal, que pode fazer com que o tributo seja cobrado pelo município. Mas o que é que a gente fala aqui de forma bem recorrente no nosso IG e em outras plataformas? E aproveitando, a gente também está no YouTube, a gente está no Facebook, a gente está no Telegram. Todos os links na bio daqui do Instagram. O que a gente sempre fala aqui em relação às nossas cidades, Betânia, sabe muito bem que elas são formadas de forma irregular. E para ser bem rápido aqui em relação a isso, porque a gente repete sobremaneira, existem muitos loteamentos informais, né? Os irregulares e os clandestinos. E dentro disso, os imóveis que vão ser objeto de uso capião, a sua grande maioria não possuem ou o registro no cartório de imóveis ou também a inscrição municipal. E de que forma você vai indicar o valor da causa? O que é que se usa muito, que eu vejo por aí? As pessoas usam muito o valor indicado na transação de compra e venda, né? E aí, seria o correto ou tanto faz? Usam muito também, Betânia, a utilização de um laudo ou um parecer de um profissional habilitado, um corretor, que vai lá e vê qual é o valor médio de mercado e junta ao processo. Então, o que é que isso pode fazer? Qual é o perigo de se usar isso, né? Ou desvantagem em usar o valor que está no contrato de compra e venda do imóvel, então o próprio laudo de um corretor. Isso pode ser questionado, né, no processo judicial. Isso é um documento produzido Porque assim, unilateralmente. é bom até a gente ficar atento a uma coisa, né? Se você for utilizar um laudo de um corretor, que, como você está falando, ele é um documento ele é produzido unilateralmente, a pessoa realmente tem que pegar um laudo de um corretor que realmente seja o valor de mercado real, né? E não um laudo que tenha um valor de mercado que, se qualquer pessoa for pesquisar, vai ver que um imóvel naquele local, naquela localidade, que aquele não é o valor de mercado, né? Isso. Mas continue no valor venal do imóvel. Não, Alex, olha só, eu não sei se você falhou e você falou isso quando você falhou. Olha só, explica para as pessoas, porque tem gente que não acompanha isso como a gente e não sabe efetivamente o que é o valor venal de um imóvel. Onde é que vê isso? Onde é que está lá escrito isso? Como é que você descobre isso? pronto. Né? Só para complementar, o que é que vai acarretar a pessoa que está demandando, se ela utilizar esse valor que está no contrato ou o valor trazido pelo lado de um profissional? Isso pode ser questionado, logicamente, pela parte adversa. Isso pode demandar tempo. E, assim, em relação ao laudo que ela vai produzir com um corretor, ela vai ter que ter custo com isso. E aí vai perder dinheiro e vai perder tempo se for questionado lá na frente numa ação. Aí você disse, não, vamos voltar ao valor venal. E dizer o que é o valor venal, né? É uma estimativa que o município faz através da prefeitura para indicar qual o valor de mercado daquele imóvel para que se possa ter como base para incidir uma alíquota para cobrar e para o tributo que a gente está falando do imposto, né, predial e territorial urbano, que é o IPTU. Então, o município Sim. tem lá uma legislação que mostra, determinados municípios têm uma legislação que mostra como um cálculo deve ser realizado para se chegar a esse valor do imóvel, para ter como base para se lançar uma alíquota e, dessa forma, cobrar o IPTU. Isso é o valor venal. Então, Betânia, eu acredito que eu não estou dizendo que não use o valor que está lá de forma incisiva, né? Não use porque está errado o valor que está lá no contrato
de compra e venda. Não use o laudo de um corretor ou mais de um laudo. Estou dizendo que isso pode acarretar problema porque é um documento produzido unilateralmente e que pode ser questionado lá na frente e vai te fazer perder tempo e dinheiro. E o que é mais importante? Todos são muito importantes, mas perder tempo é uma coisa que a gente não quer de jeito nenhum. Inclusive, você fala muito aqui do tempo, de que Nem forma tempo, nem dinheiro. utilizar Nem tempo, nem dinheiro. nem dinheiro. Uma coisa que você pode fazer pelo seu cliente é fazer ele perder tempo ou dinheiro. Então, Pior. e aí você está falando, Alex, você vai me perguntar, está falando assim, não utilize o valor que está no contrato, não utilize, não chame um corretor para fazer o mais de um, para fazer um lado, para eu ver, para eu verificar qual é o valor do contrato, colocar como valor da causa numa ação de escapião. O que é que eu vou fazer então? Aí eu digo a você, a gente testa isso há já um tempinho, né? E é interessante, como a gente veio falando aqui do IPTU, a gente sabe que os municípios cobram IPTU, né? Eles cobram IPTU sobre um fato gerador, aí você já trouxe lá os spoiler no início, que é o quê? Você tem a propriedade de determinado terreno, de determinada construção, ou o domínio útil ou a posse desse terreno. Então, em cima desses pontos, o município vai cobrar determinado tributo. E em cima do valor desses direitos, né, ou dessa posse, né, que ele vai cobrar esse tributo. E esse valor é o valor venal. Mas, como a gente falou no início, se determinado imóvel, terreno ou construção predial não tem uma inscrição municipal, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou verificar o valor venal desse imóvel? Então, é interessante a gente notar que hoje, né, a gente também já trouxe aqui no início do ano falando da era da digitalização, da tecnologia e tudo, então a gente tem disponível todos esses dados, a legislação de diversos municípios na rede mundial de computadores, né, a Sim. internet. Então, é muito fácil você verificar nesses municípios, diversos municípios, as legislações, elas se repetem, né, porque o tributo, o imposto é um só, elas se repetem. Então, é muito fácil encontrar aqui em Salvador mesmo, a gente está falando de Salvador da Bahia, é muito fácil, você basta entrar no sítio da prefeitura, no site da prefeitura e lá na Secretaria de Fazenda, você vai ter lá de como você calcula o valor venal do imóvel. E o que é que se leva em conta para calcular o valor do imóvel? O tamanho do terreno, onde o terreno está, né, o tipo de construção que está Os no terreno. equipamentos urbanos que servem aquele terreno, né, aquela área. Sim, sim. E tudo isso tem lá os parâmetros que o município coloca para se chegar ao valor do metro quadrado do terreno e ao valor da construção. Tem lá a fórmula e isso é muito fácil de você fazer. Você chegando ao valor do metro quadrado da construção, você vai fazer um cálculo lá e vai chegar ao valor venal de determinado imóvel. Aí você vai chegar àquela estimativa. Aí você vai falar, poxa, mas você falou para não usar um documento produzido unilateralmente que é o valor que está lá no contrato, ou então o valor que o corretor colocou em um laudo, mas repare, se o valor venal é o que se utiliza como valor da causa de forma corriqueira e que não gera tanto questionamento numa ação judicial de campeão, nada mais é prudente do que você fazer esse cálculo e colocar lá. E isso a gente pode te dizer aqui com segurança, né, Betânia, para as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir. Isso funciona e não gera questionamento como das outras formas. Sim. Então, aqui eu não estou dizendo que não faça porque está errado, faça dessa forma porque está testada e realmente E dá funciona. resultado. É Funciona. muito Então, importante também, Alex, dentro dessa forma que você está falando, explicar para as pessoas o seguinte: olha, você fala, mas sou eu que coloco, sou eu que explico lá qual é o valor do terreno. É lógico que para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar o valor do terreno, multiplicar pela metragem quadrada, né? Como você está falando aí, da área, né? Que é daquele terreno, aquele valor é calculado com base nos equipamentos urbanos, na localização, do espaço, em como aquele espaço de cidade ele é servido, né, em termos de urbanização, né? Você pega a metragem da área do terreno, você multiplica pelo valor daquele terreno naquela rua. E você pega também, por parâmetro de construção, lá tem toda lei que determina isso, tem parâmetros de construção, né? Que são dependendo, é uma construção mais básica, é uma construção mediana, é uma construção de luxo, né? E aí você multiplica também pela metragem daquela construção por aquele valor que está lá na lei.
que é importante a gente falar para as pessoas? Você não constrói o valor venal. Quem determina o valor venal, quem faz isso, é a Secretaria de Fazenda do município. Só que você chega a um valor, e é importante que você explique isso na sua petição ou no seu requerimento de campeão, você chega a um valor que se assemelha ao valor ao valor venal, Venal. né? Que seria o valor do venal caso houvesse lançamento, você se assemelha àquele valor, você chega perto. Agora, o que é muito importante? Você tem que levar essa lei ao, junto com a sua petição inicial, Instrumentalizar isso, o seu pedido. inicial, ou com o seu requerimento, ou da uso campeão extrajudicial, ou ainda se você. Ou então você tem que colocar o site, né? O site onde está essa lei. O link para que o juízo possa, o juiz e a parte requerida, possa clicar ali e identificar que aquela conta que você fez tem plausibilidade, que você não tirou aquilo do nada. Perfeito. Né? É muito importante a gente falar isso para as pessoas. Você tem que provar, você não tirou isso do nada. Não é uma coisa tipo que você tirou do nada. Né? Não, suas considerações foram perfeitas no sentido de dar instrumentalidade e força, né, a esse valor que você está pondo lá, né? Então, em relação à ação judicial, eu acho que o interessante, a dica é você utilizar essa técnica que o município utiliza para se chegar ao valor venal para poder cobrar o tributo. Já quando você vai fazer um uso capião de um imóvel que não tem a inscrição municipal, que é muito comum, como a gente falou, devido ao mundo de loteamentos irregulares informais que a gente possui. Você está falando de loteamentos irregulares. Eu posso fazer uma observação em relação à inscrição imobiliária? Com certeza. Das secretarias de fazenda, o lançamento o lançamento imobiliário junto às secretarias de fazenda. Assim, eu vejo uma resistência muito grande de algumas pessoas de fazer o lançamento junto ao município. Ou porque não querem ser contribuintes, né? Não querem arcar com aqueles tributos, ou então o município gera, às vezes a pessoa quer, né? E o município gera uma série de empecilhos para que aquela pessoa consiga fazer o lançamento. A famosa burocracia. Falando tipo, porque você tem que ter um documento. Olha só, é importante a gente lembrar, como você já disse aí, o Código Tributário, ele fala que quem tem posse é o contribuinte do IPTU. Né? Quem tem posse daquele imóvel é o contribuinte do IPTU. Então, assim, basta que você tenha um documento que comprove a sua posse para isso. Mas eu não tenho nada. Alguma coisa você tem, senão você não ia estar buscando a via extrajudicial ou a via judicial. Se você está buscando a via extrajudicial, no mínimo você tem uma ata notarial que constata a sua posse. E aí, qual é a minha dica, assim, que eu acho importante, Alex? Mesmo que no momento que você ingresse com a ação da uso capião ou que você ingresse com o requerimento da uso capião extrajudicial, você não tenha esse lançamento do IPTU e você utilize dessa técnica que a gente explicou aqui, faça o seguinte, olha só, pegue a ata notarial, no caso do requerimento extrajudicial, pegue os documentos que você juntou para fazer a comprovação no judicial e faça o requerimento do lançamento do IPTU, da sua inscrição imobiliária junto à Cefaz. Porque no momento que você for abrir a matrícula para aquele imóvel, caso ela não tenha matrícula, você vai precisar disso. Perfeito. Né? Você vai precisar dessa inscrição. Então, faça isso. Né? Porque senão, depois que você tiver sua decisão, você vai ter que correr atrás disso para depois regularizar todo o procedimento no aspecto registral. Então, faça isso, se adiante, né? É isso que a gente fala. Se você pode fazer coisas concomitantemente, para que você vai esperar para fazer depois? Para demorar mais tempo ainda? Perfeito. Né? É isso aí, Betânia. Então, a gente está falando aqui do valor da causa na ação judicial de uso capião. E a gente colocou
que é interessante que a pessoa, mais uma vez eu repito, utilize a técnica que os municípios utilizam para chegar ao valor venal para ter como cobrar o tributo, né? Cadastrar e cobrar o tributo relativo a ter propriedade, domínio útil ou até a posse de determinado imóvel, né? E aí a gente vai fazer aqui, para finalizar, um parâmetro, não parâmetro não, uma comparação em relação ao uso capião extrajudicial. A gente sabe que o valor da causa, o valor do imóvel, é muito importante também para o requerimento da uso capião extrajudicial. Eu estou rindo aqui internamente antes de você falar isso, porque assim, algumas pessoas já perguntaram assim, gente, mas como é que vocês descobriram isso? Como é que faz esse cálculo? E aí começaram a fazer isso. E aí eu estou pensando aqui internamente, porque assim, é tipo desespero. Porque assim, nós somos defensores públicos. O nosso assistido, ele não tem Não tem. dinheiro para pagar um corretor avaliador para fazer isso. A gente tem que Então, inventar. assim, ao longo do tempo, a gente precisava conseguir uma forma que fosse uma forma Eficaz. efetiva, Isso. uma forma assim, real para solucionar aquele problema. É isso mesmo. Entendeu? E aí a gente estudou um bocado. Imagina, gente. Eu não vou nem falar que foi agradável estudar em como se mensura, como se constrói base de cálculo, valor venal, mas a gente precisava fazer alguma coisa. E aí a gente fez alguma coisa. E aí é até bom, Alex, chamar a atenção, porque eu brinquei assim, eu estava rindo aqui internamente, porque assim, é bom a gente falar, e a gente já teve muito isso na nossa vida, como defensor público, ao longo de todos esses anos que nós somos defensores públicos, e também lá no núcleo, né? É muito bom as pessoas terem em mente assim, que quando tiver plausibilidade jurídica, a pessoa tem que ousar, né? A pessoa tem que ousar se aquilo vai dar mais resultado. Não dá para ficar assim, agora. Tem que ter criatividade, se existe possibilidade jurídica dentro daquilo que você está falando. Lógico que ninguém está falando para a pessoa sair construindo coisas que não tem o menor fundamento jurídico. Mas se tem, você tem que fazer, né? É isso que eu estava rindo aqui internamente. Então, vamos falar da uso capião extrajudicial, porque né? claro que a gente já avançou muito o nosso tempo. Os 20 minutos já são quase 30, né? Então vamos lá, mais de 30. A importância também, há uma importância muito grande também em relação ao valor do imóvel no procedimento da uso capião extrajudicial, né? E é importante também ratificar aqui que a uso capião extrajudicial não é um novo tipo de uso capião, e sim um procedimento administrativo que permite que você faça fora do judiciário. Então, quando você faz lá o pedido da uso capião extrajudicial, o provimento 67 do CNJ... 65. Ou 65. Alex, você não é bom de número, né? Eu sou, é que eu tô com a cabeça, eu sou bom de número. Não se esqueça que eu estudei um pouquinho de direito civil. O provimento 65 do CNJ, né, de 2017, por isso que eu falei 17, 67, 65 de 2017, ele traz lá que no momento da propositura do requerimento da uso capião extrajudicial, você tem que indicar, dentre outras coisas, o valor do imóvel, né? E quando você faz o requerimento da uso capião extrajudicial, você tem um documento que você gosta muito, fala muito, inclusive você tem aqui não sei se é 20 minutos ou uma aula, você tem que juntar uma ata notarial. E nessa ata notarial, quando o notário produz essa ata, você tem que indicar lá. O valor do imóvel vai ter que estar lá, né? E esse valor do imóvel na uso capião extrajudicial vai servir como parâmetro para a cobrança de emolumentos, tanto no notário como no registrador de imóveis. E aí a gente estava falando aqui de qual vai ser esse valor do imóvel para ser o valor da causa na ação judicial. Ele será atribuído ou vai se chegar a ele da mesma forma que a gente falou aqui na ação judicial de uso capião. Aí eu tenho que dizer que não, né? Que o próprio provimento 65 de 2017 do CNJ diz lá que, primeiramente, você vai utilizar o valor venal, mas na ausência do valor venal, você vai utilizar o valor médio de mercado do imóvel. Perceba que aqui pode sim haver um questionamento, mas é muito mais difícil de haver do que lá na ação judicial, né?
Desde que se tenha o mesmo Isso. cuidado de ter um laudo de um valor de mercado do imóvel que seja realmente um valor de mercado compatível, Isso. né? E aí eu complemento que, infelizmente, a nossa formação, né, como eu falo, a nossa formação de direito, de todos os profissionais de direito nas nossas faculdades, a gente tem lá a história de se formar pessoas para a litigância, né? E quando a pessoa parte para uma ação judicial, chega lá com as armas todas, eu estou aqui para brigar, então fica caçando pontos justamente para emperrar para brigar. Por isso que eu falo que a possibilidade de se ter um questionamento é muito maior na ação judicial do que em um procedimento administrativo. Quando a pessoa parte com um procedimento administrativo, já parte com aquele coração aberto de que aquela coisa de certo, já procurou o confinante, o proprietário já está um pouco de acordo, então é muito mais difícil de você ter esse questionamento A gente dentro sabe da... que existe, que a usucapião extrajudicial, ela tem muito espaço, porque a gente sabe que existe uma enormidade de imóveis que vão ter que ser regularizados pela via da usucapião, porque simplesmente a gente tem vários negócios jurídicos, vários loteamentos. Eu ia explicar o seguinte, que os emolumentos, né, a ata notarial, a ata notarial é uma peão extrajudicial, ela tem valor econômico, então o valor dela ela é mensurado pela tabela de emolumentos em cima do valor do imóvel, né, desse valor que é apresentado. Então, que é muito importante também que na uso capião extrajudicial, que esse valor seja um valor real mesmo, né? Se não tiver o valor, se não tiver o valor venal, se não tiver inscrição imobiliária, que ele seja um valor de mercado condizente, né? Era isso. Eu queria só falar que o tema besta empolgou a gente, né? Besta, entre aspas, né? E a gente fez dois 20 minutos, porque lá se vão 40 minutos. A gente começou atrasado e lá se vão 40 minutos praticamente. Porque, assim, existem coisas que as pessoas pensam assim, nossa, olha só, eu vou só olhar lá, eu vou procurar aqui na internet e aí a resposta vai vir para mim. O Não, problema é que às vezes a resposta vem enquanto você tá lá na internet. Tipo, quando a internet está a horrível. resposta vem pela internet, mas aí, tipo, depois, né, quando você. Aí o juiz fala, não, não é isso não. Não é isso não. Aí você fica assim, bom, e agora? Não é isso não. Mas é isso aí mesmo. Aí tem coisas que só a prática dão pra gente, Isso, né? E perfeito. aí, como eu até disse outro dia, a gente até disse experiência e prática, ou você vive, ou você aprende por imitação, que foi o que a gente, a raça humana, raça, desculpa, não tem espécie, É espécie humana. aprendeu a vida toda e por isso sobreviveu até hoje, né? Porque você aprende Betânia, o que as pessoas fazem. Porque senão a gente já tinha sido comido por dinossauro. isso. A minha internet no final, ainda bem que foi no final, começou a ficar muito ruim, né? Mas ainda bem que já chegou ao final. Eu vou ser fiel à minha forma de ser aqui nos 20 minutos, né? Que já são 40. Não, já passamos muito, já estamos Vamos quase em lá. 40. Então, eu agradecer, né? Dar o bom dia, o boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas as pessoas vão ver, né? Elas acessam muito depois. Então, muito obrigado àqueles que passaram por aqui, permaneceram com a gente, que vão ver, né? E continuem nos acompanhando em todos os nossos canais que estão na bio. Uma ótima noite, Betânia. Tchau, Tchau, gente. Boa pessoal. noite. Boa noite, Alex.